Bom dia. Então, eu não sou influencer digital, não sou nenhuma pessoa, nenhuma personalidade. Meu nome é Denise França, eu moro em Curitiba, no bairro das Mercês, ao lado do Hospital Nossa Senhora das Graças, desde que eu nasci. Hoje eu tava com um pouco de insônia, daí eu abri o Instagram lá, tava vendo os vídeos e eu vi ali um post de uma mulher que dizia: aonde estão os homens aonde estão os homens? Aonde estão os homens da família, né? Quando os idosos precisam, quando a mulher tem filhos, trabalho pesado e tal, coisa, onde estão os homens da família? Ah, mas claro que eu me identifiquei, é claro. Eu vou dizer porque muitas pessoas dessa família não gostam de mim. Não é que elas não gostem de mim, é porque realmente eu falo a verdade. Eu suporto a verdade e eu falo a verdade, né? Eu passei por todos os eventos dessa família, observando e vendo cada atitude de cada pessoa, tudo aquilo que cada pessoa disse para mim dentro desta família, eu lembro. Então eu vou dizer o seguinte assim, começa com o meu avô. O meu avô, sim, um grande homem, sabe? Veio da Itália com o pai. Daí ele tinha que comprar ele tinha uns terreninhos aqui, né? Comprados. Meu avô, dos filhos, acho que eram 12 filhos, ele acho que foi o menos privilegiado, né? Ele trabalhou a vida toda. Ele trabalhou de pedreiro, carpinteiro, pau para toda obra. Só que naquela época, esse vídeo eu vou colocar no YouTube. Naquela época não não existia esse preconceito que existe hoje, né? O trabalho de carpinteiro. Nossa, o trabalho de carpinteiro era a coisa mais linda do mundo, sabe? Fazer os forros assim, cheio de divisões, né? Os telhados das casas, sabe? Isso era um trabalho de mestria. Então é necessário, quando a gente fala da história da gente, é necessário a gente apontar os diferenciais, né? Quando a gente faz um diagnóstico histórico, a gente tem que ter noção desses diferenciais, né? E meu avô, então, era um carpinteiro, tinha um cuidado com as coisas que ele fazia, sabe? Ele fazia assim, se tivesse uma falhazinha na madeira, assim, ele arrumava. Eu tô falando isso, sabe por quê? Porque a maior parte da minha infância eu não passei com o meu pai, eu passei com o meu avô. O meu avô, nas casas dos italianos, sempre tinham porões, né? A casa do italiano era uma casa que tinha porão para guardar comida, porque naquela época não existia geladeira, então eles guardavam muitas coisas no porão, né? Eles faziam queijo, eles faziam vinho, eles guardavam no porão. E o porão também é justamente para esse trabalho de carpintaria, esse trabalho, né, que os homens faziam isso.
Então, eu vou dizer para vocês, naquela época, os homens, eles tinham esse costume de consertar as coisas, de fazer as coisas, de construir as coisas, certo? Esse costume, obviamente, foi se perdendo ao longo dos tempos, né? Mas o meu avô era assim. E meu avô era um cara muito bom, ele escutava o radinho dele, ele era um cara, ele era um homem calmo, né? Ele falava pouco, né? Ele ajudava as pessoas. Se acontecia alguma coisa na casa de alguém, eles procuravam meu avô ia lá, fazia o serviço. Gente, não, naquela época não se cobrava. Você vai lá arrumar a torneira do outro, você não cobrava, você trocava serviços. Os serviços eram trocados. Você vem aqui na minha casa, me ajuda e eu te ajudo. Era assim a coisa. Não precisava escrever no papel, entende? Escrever no papel. Era o voto da palavra, né? A palavra tinha valor. Quando a pessoa dizia assim, eu vou pagar daqui a 15 dias, a pessoa pagava, entendeu? Os armazéns, né? Os armazéns que existiam, vendia tudo naqueles armazéns. Escrevia lá no papelzinho, a pessoa tal, né? Comprou isso, isso, isso. Entende? Era outro estilo de vida, era diferente. E foi com esses valores que eu comecei a minha vida infantil, tendo respeito aos valores do meu avô, em primeiro lugar, o meu avô. Tá? E o meu avô teve 2 filhas, ele não teve filho homem. E aí já é, gente, historicamente isso é um puto de um diferencial, sabe? Porque quando não tinha homem na família, já tinha o enquadramento. Não nasceu homem, né? Eu tive 2 filhas, não tive homem, né? Já tem um puto de enquadramento, certo? Um monte de reservas em torno disso. Meu avô construiu a casa da minha tia, ao lado da casa dele, e aqui na outra quadra ele construiu a casa da minha mãe. Quando ela se casou, ela ganhou uma casa de madeirinha. As casas dos italianos eram de madeira, certo? Muito bem feitas, muito bem construídas, tudo era muito bem feito, né? Tudo lindo. E é nesta casa aqui que eu moro até hoje, nesta casa que meu avô construiu para minha mãe. A minha mãe, por sua vez, meu avô era casado com uma alemã, certo? Sangue alemão. Um italiano casado com uma alemã que ele conheceu no navio, certo? João Lourenço Vieser e Hermínia Schutzenberger, minha avó. A minha avó, eu acho que ela trouxe, né, da família dela esse sangue alemão. Os alemães, eles são emocionalmente frios, certo? E tem toda aquela herança do Hitler, né? Toda aquela herança dos judeus, tem tudo isso junto. A gente não escapa dessas coisas, minha gente. Olha, por mais que um sujeito queira mentir a respeito do passado, não tem jeito, isso aqui tá no sangue, entendeu? Tá em tudo. Não dá, entendeu? Isso está em nossa cultura, nossa herança, nossa memória. Nossa memória consciente, nossa memória não consciente. Né? E a minha avó era uma pessoa fria, assim, emocionalmente fria, né? E acredito eu que ela tinha problemas também, né?
E, e naquela época as crianças eram tratadas diferentemente também, né? Das duas filhas, né? A Lourdes e a Teresa, minha mãe. A minha mãe se casou com um alfaiate. A minha mãe, aliás, não, a minha tia se casou com alfaiate, né? Aprendeu a costurar, foi uma costureira assim maravilhosa. Ela fazia até vestidos de casamento. Morava ao lado da minha avó. E a minha mãe também fez curso de costura e se casou com o meu pai, que era guarda civil. Meu pai era guarda civil e depois ele fez a Faculdade Federal de Letras e depois ele trabalhava. Ele trabalhava como guarda, depois no serviço administrativo da segurança e dava aulas à noite, certo? E ele ganhava pouco. Meu pai sempre ganhou pouco, né? A vida era assim. E meu pai também. O pai do meu pai era barbeiro. E meu pai aqui em casa ele cortava o cabelo das crianças. Meu cabelo era sempre cortado a franjinha, cortado curtinho, né? E meu pai também. Meu pai ajudava o meu avô, certo? A fazer as coisas. O meu avô antigamente não tinha carrinho para cortar grama. Antigamente tinha aquela alforge que se diz, acho que é alforge, né? É aquela lâmina, né? Comprida assim que você passava, ó, passava negócio assim para afiar, ia cortando e ia passando para afiar. E meu avô cortava a grama da casa da minha tia, ele cortava a grama na casa dele, ele cortava a grama aqui em casa. Meu pai ajudava ele, né? Por que eu tô falando da grama? Porque, gente, naquela época as casas tinham quintais. Esses quintais, eles se plantavam coisas, às vezes tinham galinhas, às vezes tinham coelhinhos. Na casa da minha avó tinha coelho, tinha galinha, tinha um monte de coisa. E ela tinha um jardim lindíssimo, a minha avó alemã tinha um jardim lindíssimo, onde ela plantava as flores que ela levava no cemitério. Era um jardim lindo de flores. Era uma casa assim muito cuidada. Vocês estão vendo, observando, escutando esse relato, que esses diferenciais relativos à história da pessoa são muito significativos, são muito importantes, né? São extremamente importantes. Para você fazer uma análise, né? Para você trazer, fazer uma análise da atualidade, das relações familiares e tudo, cara, isso tudo é muito importante. Entendeu? Por isso que eu tô aproveitando essa minha falta de sono para falar isso que eu acho muito significativo, muito importante para as coisas que eu digo hoje, para as coisas, as análises, as reflexões que eu faço hoje da minha vida, dos meus relacionamentos com as pessoas, do social, do político, é extremamente importante. Então, as casas eram assim, as casas tinham jardim. Não é que nem hoje, que a pessoa nasceu no apartamento. A pessoa mora de apartamento, a pessoa troca de um apartamento para outro, aluguel, não sei. Não era assim. Existia uma família dentro de uma casa. Essa casa era um espaço. E esse espaço físico, existiam vários elementos que tinham uma função, um valor para aquela família, uma importância, não é? Então, em relação à função e à importância, também os filhos.
Eram famílias que tinham muitos filhos, né? Meu avô teve 2 e foram 2 mulheres, não teve filho homem. E aí já muda muita coisa. E minha mãe se casou, então, minha mãe se casou com meu pai, que era professor e guarda civil, né? Guarda municipal, mais ou menos isso. A polícia civil só depois, né? Era um guarda municipal. As mulheres naquela época, elas não trabalhavam fora. As mulheres tinham que cuidar da casa, cuidar dos filhos, e não era cuidar do filho, cuidar da casa. Não era isso. Cara, para você gerir uma família, para você gerir um espaço físico, cara, vai muito tempo. Eu tô falando isso porque, cara, memórias, lembranças. Eu lembro da minha mãe passando ferro, da minha avó passando aquele ferro que punha brasa dentro, que tinha um peso enorme, tá? A minha avó cozinhava não existia azeite, ela cozinhava com banha de porco, tá? Naquela época não existia chuveiro elétrico, chuveiro veio depois, não existia geladeira, veio depois, né? Quando apareceu uma geladeira, nossa senhora, daí a maior felicidade. Máquina de lavar roupa não existia, meus queridos. Se imagine, a minha mãe tinha que lavar roupa. As toalhinhas que colocava toalhinhas de bordadas, né, de crochê, elas eram engomadas com goma. Existia um produto chamado goma que deixava a toalhinha dura, colocava em cima das mesinhas e armarinhos. As camisas dos homens eram lavadas com anil para ficarem brancas. Eles usavam gravatas. O meu pai usava terno e gravata. E minha mãe passava aquelas camisas, eu lembro que minha mãe passava aquelas camisas, não podia deixar um vinco amassado, assim ficava impecável. A minha mãe, ela costurava os vestidinhos, costurava a roupa das crianças aqui em casa, comprava tecido e costurava, fazia o vestido dela. Eu não lembro se ela fazia calça para o meu pai, mas eu acho que ela deve ter aprendido também alguma coisa nesse sentido, né? A roupa de homem era bem mais complicada. Vocês estão compreendendo a diferença entre uma época e outra? Os diferenciais são extremos. Então, a mulher tinha essa função, ela tinha que organizar a casa toda, fazer todo esse trabalho. Gente, não dá para você desconsiderar um trabalho desses, é impossível. Comida, festa, as festas, os aniversários, os bolos de casamento, os bolos de 15 anos, salgadinhos, docinhos, a mulher fazia. As mulheres da família faziam. A gente não comprava de vez em quando, ou fazia para fora, para ter uma renda. Naquela época faziam essas coisas também, mas era pouco. Então, o trabalho da mulher não era trabalho de casa. Gente, era um trabalho extremamente minucioso, difícil, custoso. O chão tinha que ser lavado, chão de madeira, lavado e encerado. Tinha não existia enceradeira, era um negócio pesado, assim, que punha o palha de aço embaixo e a mulher empurrava para lá e para cá, era vassourão.
para tirar os riscos e depois passar cera e depois lustrar. Gente, eu nasci e vi tudo isso. O trabalho do meu avô, o trabalho do meu pai, o trabalho da minha mãe, o trabalho da minha tia. Eu vi tudo isso. É daí que eu vim. E eu aprendi. Certo? Eu aprendi. Eu acho que observando o trabalho do meu avô, veio esse senso artístico em mim, que é essa coisa artesanal de você construir, de você pegar um pedacinho de madeira, você pegar e construir alguma coisa com isso, certo? Então essa coisa do fazer, do construir, do lidar com o espaço, né? Quando eu fui dos filhos da minha mãe, eu fui a filha caçula. Minha mãe tinha 30 anos quando eu nasci. Eu nasci de 7 meses. Minha mãe tinha 30 anos, já era velha naquela época, para ter mais uma criança, né? E eu nasci. Minha mãe perdeu 2 filhos por causa do sangue RH negativo. O meu irmão, ele nasceu com problemas sérios. Então, além da casa toda, ela ainda tinha que se haver com isso. Tá? Então, eu tô falando esses detalhes por quê? Porque vai o tempo passando, algumas coisas vão se transformando, de repente você tem uma geladeira. Eu lembro o dia em que veio a televisão aqui para casa. Eu dormi dentro da caixa da televisão depois. Brinquei com a caixa da televisão. Eu me lembro quando a gente escutava rádio de válvulas. Meu avô tinha rádio de válvulas. Acendia aquela válvula atrás, entendeu? E escutava o rádio, escutava musiquinha. Né? Meu avô era um cara muito sensível, assim, sabe? Ele tinha um mundo dele. É isso que eu sentia, que meu avô tinha um mundo interior. Certo? A percepção das coisas, a percepção do mundo interior, né? O respeito pelo trabalho dos outros, ver o esforço de uma mulher para dar conta de uma família. Eu vi tudo isso. É daí que eu vim, certo? Esse vídeo eu vou colocar no YouTube porque vai demorar um pouquinho ainda. Então, gente, eu vejo assim como as pessoas negam, sabe? Depois de uma certa época, a pessoa vem de uma família dessas e depois ela enriquece e depois ela nega tudo, sabe? Ela se transforma numa outra coisa, numa merda, né? Uma merda com dinheiro para gastar, só isso. Uma bosta com dinheiro para gastar. Não é? É mais ou menos por aí, para encurtar um pouco a história. Mas olhando aquele post, né? Onde estão os homens? Nós estamos numa época, tá? 2025, um curto prazo de tempo, né? Desde 1965 até agora. Eu nasci em 1965, eu tenho 60 anos. Nesse espaço de tempo, 1963 até agora, é um curto espaço de tempo onde as mulheres conquistaram seu espaço, começaram a trabalhar fora, começaram a fazer o que elas queriam, começaram a conquista do corpo, né, também, do desejo do corpo, do tesão, da escolha dos parceiros, um espaço curto de tempo, né, um espaço curto de tempo.
Voltando novamente a esse desenvolvimento, esse processo aqui nessa família. Bom, a minha mãe não trabalhou fora, meu pai não deixava. A minha mãe fez curso de costura, quando aparecia alguma coisa, ela aprendia a fazer flores de pano, que eu me lembro até hoje. Eu me lembro ela fazendo as florzinhas de pano, pintar vasinhos, né? A minha mãe, ela aprendeu com o pai dela, ela pintava muro, ajudava o pai dela a fazer cimento, a fazer cal, cortar madeira, prego, ajudava o pai dela. A minha mãe diz assim, eu ajudei muito o meu pai. Por que que a minha mãe ajudou o pai? Porque não tinha filho homem. Entendeu? E minha mãe ajudava. A minha tia é uma outra esfera, é um outro departamento. A minha mãe é um outro departamento. Certo? Então, a minha mãe, ela fazia trabalho pesado de homem também, para ajudar o meu avô. E depois a minha mãe fazia aqui em casa, porque o meu pai, ele trabalhava de dia e trabalhava de noite, e ela fazia as coisas aqui. E foi assim que eu cresci, vendo a minha mãe trabalhar desse jeito. Todos nós estudamos, porque meu pai era professor, então ele dizia que todo mundo tinha que estudar, as mulheres tinham que estudar. A gente estudava e estudava muito. Eu tenho um amor tão grande ao conhecimento, desde que eu era pequenininha. Desde que era pequenininha, eu sentava, pegava os livros assim dessa grossura, assim, colocava um em cima do outro e sentava. Eu lembro disso. Então, o meu amor ao conhecimento, gente, o meu amor ao conhecimento é desde sempre. Quando eu entrei na escola, quando eu estava na pré-adolescência, gente, eu já vasculhava tudo que era tipo de literatura, tudo que era tipo de livro, tudo que era tipo... E quando eu entrei com 14 anos na Escola Técnica Federal do Paraná, fazer curso de decoração, o curso de decoração, ele valia mais que uma faculdade, os professores eram da faculdade, era um curso super, hiper aprimorado. Não é essas merda de hoje em dia. Era um curso super, hiper aprimorado. Era geometria, arquitetura, composição, desenho técnico, tudo isso eu aprendi. E eu fui uma das melhores alunas. O que travou a minha vida? O que travou a minha vida era essa repressão que existia dentro da minha família. Era essa problemática emocional. Essas coisas que travaram, né? Mas a gente continua, e eu continuei estudando, continuei indo. Aos 20 anos eu conheci um homem 16 anos mais velho que eu não tinha até então namorado. Até os 20 anos eu não tive namorado, não podia namorar. Na minha família não podia namorar, sabe? Era assim as coisas. Não se discutia a autoridade. É aí que eu quero dizer para vocês, cara, não se discutia a autoridade do pai e da mãe. Se eles decidiam, eles decidiam. Quando a gente discutia a autoridade, era uma briga foda. Sabe, era uma coisa emocional pesada. Era um sentimento de culpa fudido. Gente, vou falar novamente, essas diferenças, esses diferenciais devem ser sabidos pela pessoa e para qualquer psiquiatra, psicanalista,
terapeuta, gente, porque são importantíssimos na vida de uma pessoa. O conhecimento disso, a relevância desses fatores todos, historicamente, na vida de qualquer pessoa, não importa se é, né? Porque hoje em dia existem os poderosos, né? Os poderosos, porque a fulana é poderosa, porque ciclano é poderoso, né? E o resto tudo não joga no lixo, né? Hoje se atribui o fator dinheiro como poder, né? O poder ligado ao dinheiro. A pessoa é poderosa porque ela tem dinheiro. E aí, se a pessoa não tem dinheiro, ela não é nada, né? Para mim, não é assim, nunca foi e nunca vai ser, custe o que custar. Então, não se discutia a autoridade do pai ou da mãe. Se o pai dizia não, não. E acabou-se. E foi com 20 anos de idade que eu conheci esse cara, 16 anos mais velho que eu, e eu vivi com ele até dos 20 aos 30, foram 16 anos de convivência. Eu não tive, nessa época, eu não tive outra, não traí a pessoa, não tive outro namorado, né? Então, a fidelidade, o respeito ao trabalho, a família, o espaço físico, a casa, as funções, tudo isso, cara, é muito diferente de hoje, tá? E os homens, eles tinham uma função definida. Eles protegiam, eles protegiam a mulher, eles arcavam financeiramente com a casa, essas coisas. Hoje em dia, a mulher conquistou o seu espaço, sim, conquistou. Mas existe muita coisa que se perdeu, muita coisa que ficou travada. E precisa ser dita. Vou dar uma pausa aqui.